Tome assento, por favor. Louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pela sua presença aqui nesta noite. Que Deus possa falar muito ao seu coração, creio que Ele já tem feito, que você possa ser grandemente abençoado, orientado pela instrução da palavra de Deus que será ministrada ao seu coração nessa noite. Nós queremos louvar muito a Deus, porque Deus é muito bom. Deus é bom o tempo inteiro, e essa é a razão maior de nós aqui estarmos, é porque essa bondade, ela faz toda a diferença para nós, né? Nós somos fruto dessa bondade, dessa misericórdia que se revela, que se manifesta e que se derrama sobre nós, e é por isso que estamos louvando o nome do Senhor. Estamos contentes também em ver pessoalmente alguns irmãos que não víamos já há algum tempo. Que Deus abençoe, sejam bem-vindos, nossos visitantes também, sintam-se bem em nosso meio, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Pode se sentar. Vamos ler os versos 41 a 46. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versos 41 ao verso 46. É nesta porção bíblica que está a mensagem que nós queremos compartilhar com os irmãos hoje à noite. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versos 41 a 46. Lemos assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao monte, ao cimo do monte, ao cimo do Carmelo, e encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Até aqui. Feche seus olhos. Pai, fale conosco pela tua palavra. Dá-nos a instrução de que nós precisamos para melhorar a nossa vida cristã, para aprofundar a nossa crença no teu nome, para melhorar a nossa vida nos detalhes que são significativos para o Senhor e a orientar-nos de acordo com a tua instrução. Fale conosco e molde-nos pelo teu Espírito nessa noite, usando a tua palavra. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Porção bíblica muito conhecida, texto sagrado que já virou música. Você conhece uma série de louvores que invocam essa passagem bíblica, que trazem à tona os ensinos contidos aqui nesse texto sagrado. Mas eu quero destacar com você, nessa noite, 4 princípios de grande relevância que o texto bíblico traz para nós e que nós precisamos aprender a fazer no nosso dia a dia. O texto bíblico, eu vou colocar você a par do contexto da passagem. Havia 3 anos e meio que não chovia sobre a terra. Imagine 3 anos e meio. O autor bíblico fala para nós que não era apenas a chuva que era escassa, mas além de não chover sobre aquela terra, nem orvalho tinha. Você sabe que há lugares no mundo, há lugares desérticos no mundo, que não chove há centenas de anos, mas tem orvalho à noite. À noite o orvalho que desce, há lugares onde as pessoas vivem apenas com a água do orvalho.
Elas estendem umas telas ao longo de um grande território e embaixo tem uma vala. E à noite, quando o sereno ou o orvalho bate naquela tela, escorre em gotas para aquela calha e aí escorre para um poço. Eles conseguem pegar até 200 litros de água por noite com o orvalho do céu. Mas a passagem bíblica diz para nós que por 3 anos e meio, não apenas a chuva não existia, como também orvalho não caía sobre a terra. 3 anos e meio. Não foi um mês, não foram 70 dias, não foi um ano. 3 anos e meio sem chuva e sem orvalho sobre a terra. O povo está morrendo, o animal está morrendo, as plantas já morreram. E nesse cenário de crise hídrica ou híbrida, o que acontece? Deus, usando um profeta, mostra para o povo que a razão de a terra não receber chuva era por causa do pecado da nação. E aí Deus dá essa lição para o povo, Deus mostra para o povo que os deuses pagãos, Astarote, Baal, não podiam fazer milagres, apenas Deus, o Deus de Israel, podia fazer milagres. E agora o texto que nós lemos, ele é o desfecho da história. É o momento em que Acabe, que era o rei, recebe do profeta Elias, o homem de Deus, essa instrução: vá para casa, coma e beba, porque eu já estou ouvindo o ruído de abundante chuva. E aí o texto continua falando sobre Acabe que subiu, comeu e bebeu, e enquanto Acabe subiu para sua casa para comer e beber, Elias sobe ao cimo do monte, a parte mais alta do Monte Carmelo, e ele vai orar. Ele ora por 7 vezes. Ele ora, e ele para a oração e faz uma pergunta para o seu servo, para o seu empregado. E aí? Houve alguma mudança no cenário do céu? Houve alguma mudança? Tem nuvem no céu? E por 6 vezes o seu servo diz: não tem nada, não mudou nada. Na 7ª vez, o servo diz: há uma pequena nuvem, mas ela é tão pequena que ela é do tamanho da mão de um homem. E com base nessa palavra que ele ouve do seu servo, ele entende que já era o bastante para ele crer que Deus já havia começado a fazer o milagre. Agora, o que eu quero destacar para você é o seguinte aqui: muitas vezes, irmãos, para você e eu recebermos algo de Deus, nós precisaremos orar muito. Tem coisas que você pede a Deus e Ele te dá em apenas uma oração. Mas há coisas que você pede a Deus e que você precisará aprender a perseverar em oração. Há coisas que não é apenas uma oração que resolve. Deus quer a sua perseverança. Por isso que a Bíblia fala assim: orai sem cessar. E também fala assim: perseverai em oração. A oração tem que ser uma coisa que você e eu devemos fazer até que consigamos receber aquilo que nós temos colocado nas mãos de Deus. Não é apenas orar uma vez: ah, pastor, eu orei uma vez, parece que Deus não quis me dar, e aí eu já desisti de orar. Não é bem assim que funciona. Com Deus, nós temos que aprender a perseverança. Perseverar. Há um texto que o autor da carta aos Hebreus fala, e fala assim, que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que avançam para a salvação. Então nós não podemos desistir das coisas que nós consideramos importantes e reconhecemos que só Deus pode fazer por nós. Nós não podemos desistir depois de orar uma vez apenas e pronto, Deus não deu, Deus não é surdo, eu já orei, Ele sabe, a hora que Ele quiser me dar, Ele dá. Não é bem assim que funciona. Olha o exemplo que nós temos de Elias. Ele orou por 7 vezes até que ele viu o sinal no céu de que a sua resposta estava chegando, de que a sua oração fora respondida e ouvida por Deus. E assim, irmãos, é o que nós devemos fazer também. Eu pergunto a você: quantas vezes você ora pela mesma coisa? Algumas pessoas falam assim: ah, eu oro apenas uma vez, depois eu vou só agradecer. Mas o texto bíblico diz que Elias orou por 7 vezes. Ele sabia o que ele queria.
E é interessante que as palavras que ele fala para Acabe é: sobe depressa, come e bebe, porque eu já ouço o ruído de uma abundante chuva. Não eram os seus ouvidos físicos que estavam ouvindo. É o tipo de coisa que nós poderíamos falar que pela fé ele estava ouvindo. Porque nós precisamos ouvir pela fé. Precisamos ouvir pela fé. Precisamos ver pela fé. Alguém já disse que a fé é o poder de ver o invisível, de crer no incrível e de esperar o impossível. Isso é fé. E é essa fé que deve motivar a nossa constância em oração. Ore, ore e ore. Ore até que. Lembra as palavras de Jesus Cristo para os discípulos lá em Atos capítulo 1? Lucas registra que Jesus diz: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Até que. Cristo poderia simplesmente falar assim: olha, eu vou para o céu e vocês vão ficar em Jerusalém por 10 dias, ao cabo dos quais o Espírito Santo vai rasgar o céu e descer sobre vocês. Não foi isso que ele disse. Embora Jesus soubesse quanto tempo demoraria até que o Espírito Santo fosse derramado sobre o seu povo, ele não disse o prazo. Ele só disse: ficai em Jerusalém até que do alto vos seja enviado a promessa do Pai, o Consolador, o Espírito Santo. E o texto bíblico fala: e eles permaneceram em oração em Jerusalém. Os 12 apóstolos, porque Matias já havia sido eleito, e as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e as outras mulheres que seguiam ao Senhor, e aquele grupo de 120 irmãos, ficaram em Jerusalém até que. Nós devemos orar até que. Ore pela sua cura até que você seja curado. Ore pela salvação da sua família até que a sua família seja salva. Ore para que Deus abra as portas até que as portas se abram. Faça igual Elias. Ore até ver a resposta. E aqui o ver é literal. Porque ele viu uma pequena nuvem como o tamanho da mão de um homem. Ele orou até que viu. A oração, ela exige que você e eu, primeiro, vejamos pela fé aquilo que os nossos olhos físicos não veem, e oremos até que nossos olhos físicos possam ver aquilo que estamos pedindo ao Senhor. Agora veja comigo que essa passagem bíblica também nos mostra que é preciso nós sabermos discernir os sinais que revelam a resposta de Deus. Ele ora uma vez, nada acontece. Ora uma segunda vez, nada acontece. Terceira vez, quarta vez, quinta vez, sexta vez. Na sétima vez, o que ele vê é praticamente insignificante. O que é uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem? Que peso ela tem? Nós vemos nuvens maiores do que isso, sem chuva. Nós vimos esses dias atrás muitas nuvens muito maiores do que a mão de um homem, e não choveu nesse período anterior. Mas Elias, ele conseguiu discernir os sinais que revelavam a resposta de Deus. Quando ele olha aquela pequena nuvem, ele diz: é um sinal. O céu já começou a se mover, é um sinal. Então ele discerniu isso. Irmãos, muitas vezes nós oramos pelas coisas, oramos a Deus em favor das nossas vidas ou de outras pessoas, e nós não conseguimos discernir os sinais de Deus, os sinais que revelam a resposta de Deus. Você ora pela salvação de alguém, e aí um dia a pessoa fala assim: você não tem uma Bíblia sobrando aí para me dar não? E aí você fala assim: vira a igreja, não quer vir, gasta dinheiro com bebida, com uma série de coisas, não compra a Bíblia, aí quer que eu dê. Não é bem assim. Nós temos que fazer igual Elias, discernir os sinais que revelam a resposta de Deus. Você ora por uma pessoa, para que ela seja salva, transformada, liberta, e você ora 1 ano, e você ora 2 anos, um dia a pessoa te manda uma mensagem, respondendo a mensagem que você mandou a ela, ela te manda uma mensagem: irmão, ora por mim, porque a coisa está feia para o meu lado. Isso pode ser um sinal, revelando, evidenciando a resposta de Deus
para aquilo pelo que você tem orado. E o que você faz? Ah lá. Sabe onde é o endereço de todo mundo. Sabe onde é a casa de todo mundo. Mas não sabe onde é a igreja para ele mesmo ir lá orar. Às vezes, Deus nos mostra os sinais que revelam a sua resposta, ou que preparam para a sua resposta, e a gente não consegue discernir os sinais. Nós precisamos orar para que Deus abra os nossos olhos, para que consigamos discernir os sinais que evidenciam que Deus começou a trabalhar. Os sinais que revelam que Deus começou a agir em favor das razões pelas quais oramos um mês, um ano, 2 anos ou há vários anos. Discernir os sinais. Discernir os sinais. Discernir os sinais. Aí você ora por alguém e ela fala: irmão, qualquer dia desse eu vou na igreja. Aí você fala: vamos domingo. Ela fala: pode ser, passa aqui em casa. Aí você passa lá e ela fala assim: não dei banho nos meninos ainda, estou aqui todo sujo também, trabalhei o dia todo, estou cansado, quase não dormi a noite passada. Enfim, a pessoa coloca uma desculpa, mas quando você disse vou passar aí, ela concordou. Já pode ser um sinal da ação de Deus começando a se concretizar, respondendo a sua oração pela salvação daquela pessoa. Então nós temos que aprender a discernir os sinais. E os sinais são diversos. Você pode começar a orar por alguém para que Deus transforme, liberte, salve, e do dia para a noite a pessoa pode adoecer. Ah, meu Deus, que negócio é esse? Eu orei para o Senhor transformar, salvar e libertar, e a pessoa ficou doente. Parece que o efeito da oração foi inverso, mas não foi. Não foi, sabe por quê? Porque pode ser que a única forma que Deus encontrou para quebrar o coração duro daquela pessoa foi levá-la para a dor, o caminho da dor. A dor tem a capacidade de abater os mais fortes e orgulhosos dos seres humanos. Não importa quão orgulhoso, arrogante, pretensioso, prepotente seja a pessoa, a dor dobra qualquer um. Então, se você começou a orar por alguém em favor da sua salvação e essa pessoa fica doente, pode ser um sinal que Deus está quebrando aquela pessoa, preparando ela para receber uma visita tua, pessoalmente, uma palavra tua. E pode ser que naquele estado de sofrimento e dor, ela se dobre e se renda completamente aos pés do Salvador Jesus. Precisamos aprender a discernir os sinais que revelam a resposta de Deus para as nossas orações. Amém? Outra coisa que nós percebemos aqui é que quem ora pedindo algo a Deus deve agir conforme crê. Quem ora pedindo algo a Deus deve agir conforme ele crê. O que é que Elias foi fazer no monte? Resposta: orar pela chuva. E como é que ele deu sinais de que ele cria que de fato a chuva iria cair? Ele fez 2 coisas. Primeira coisa, ele disse: Acabe, eu estou ouvindo o ruído de chuva, é melhor você se abrigar em algum lugar. Depois ele falou: Acabe, desce, mas desce depressa, senão a chuva vai te apanhar no caminho. Ele começou a agir conforme ele cria. E ele vai orar. E ele sabe que ele não tem poder para fazer chover, então ele vai pedir àquele que tem todo o poder, não apenas para fazer chover, mas para mandar uma seca de 3 anos e meio sobre a terra. E ele vai orar. E ele vai orar, e ele não simplesmente vai orar, ele vai orar e deixa alguém vigiando, porque ele também não quer se molhar. Ele não quer se molhar. Então ele vai orar e ele deixa o seu servo de prontidão olhando para o céu, para ver se os sinais já começavam a se revelar. E ele age conforme ele crê. Quando ele vê a pequena nuvem, fala assim: eu vou correr agora, eu vou correr depressa. E a Bíblia fala que ele corre, o rei crê na palavra que ele diz, realmente se prepara para ir para casa, para não ser apanhado pela chuva. A Bíblia fala que a mão de Deus vem sobre Elias e ele corre mais rápido, ele a pé, corre mais rápido do que Acabe está a cavalo. Ele corre mais rápido na frente do carro
Porque ele está agindo conforme ele crê. Ele está agindo conforme ele acredita. Ele está agindo conforme ele pediu a Deus. Eu percebo, irmãos, que uma coisa que nós precisamos aprender a fazer é agir conforme nós cremos. Aí você fala assim: eu estou orando para Deus salvar o meu filho. Eu estou orando para Deus transformar o meu esposo. Eu estou orando para Deus fazer um milagre dentro da minha casa. Mas você está agindo conforme você crê? Se você crê que seu esposo pode ser salvo, que seus filhos podem ser salvos, que seus pais podem ser salvos, então você tem que fazer o quê? Dar um bom testemunho para eles. Dar um bom testemunho para eles, porque a Bíblia fala que o mundo aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Nós temos que dar um bom testemunho. Nós temos que dar um bom exemplo para que, quando eles vierem a se converter, eles tenham uma referência dentro de casa. É assim que eu quero ser. Eu estou orando para que Deus cure um doente, só que ele não sabe ainda. Agir conforme crê. Vai lá e ora por ele pessoalmente. Fulano, eu posso orar por você? Você se preocupará você se importará se eu colocar a mão sobre você, porque a Bíblia fala: imporão as mãos sobre os enfermos. Então eu posso orar por você? A pessoa pode negar a sua oração, mas você está agindo conforme você crê. É aquela ideia de que, se você vai orar para que chova, não esqueça de levar o guarda-chuva. Por quê? Você está orando como quem crê. Você conhece aquela história de uma cidade que não chovia já há vários anos, e um pastor convocou toda a cidade, a comunidade, para orar para que chovesse. E está saindo a irmã de casa para ir juntar-se àquela multidão para orar pela chuva. E ela tem uma filhinha, e a filhinha não sai do quarto. Ela grita: filha, vamos nos atrasar para a oração, filha. O que é que você está fazendo no quarto? E a criança responde: eu estou procurando o guarda-chuva. Mas minha filha, não chove há muito tempo. E a menina diz: mas não vamos orar para que chova? Então eu vou levar o guarda-chuva. Agir conforme crê. Não pode haver um divórcio entre aquilo que nós oramos e aquilo que nós fazemos. Você tem que agir conforme você crê. Elias agiu conforme ele creu. Elias falou conforme ele creu. E no final ele viu aquilo pelo que ele orou e aquilo pelo que ele viveu. Assim também será com você. Comece a agir conforme você crê. Comece a agir, a falar conforme você crê. Pastor, eu sou estéril, uma mulher estéril. Comece a comprar um enxoval, ora. Comece a agir conforme você crê. Não tenho carro, estou orando para Deus abrir a porta. Constrói uma garagem na sua casa. Conforme você crê, você age. Comece a agir conforme você crê. Comece a agir conforme você crê. E aí, isso revela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E nós queremos agradar a Deus. Amém? Nós queremos agradar a Deus. Em último lugar, e eu encerro: nunca permita que o tempo de espera se transforme numa razão para desistir. Nunca permita que o tempo de espera se torne num pretexto, num motivo para você desistir. Esse profeta sobre quem estamos falando era um homem que andava com Deus, conhecia a Deus. Aliás, no Velho Testamento, Elias é chamado de o profeta dos milagres. Na verdade, no Velho Testamento, os dois profetas que mais vivenciaram milagres foram Elias e Eliseu, que era discípulo de Elias. E o interessante é olhar que, embora Elias tivesse uma longa caminhada com Deus, de orar e ver respostas, de orar e Deus fazer milagres, quando ele ora agora, ele estava vivenciando uma situação totalmente atípica, incomum para ele. Ele orava, Deus fazia. Ele falava, Deus agia. Mas agora, ele ora uma vez e não acontece nada. Ele ora uma segunda vez e não acontece nada. Uma terceira vez, coisa alguma aconteceu. Uma quarta, uma quinta, uma sexta. Só na sétima vez,
foi que ele viu a resposta para a sua oração. Sabe, irmãos, nós nunca devemos permitir que o tempo de espera pelo qual todos nós passamos. Não há absolutamente ninguém que ande com Deus que não passe pelo tempo de espera. Todos nós temos que aprender a esperar. Um dia a Felícia me disse que esperar é a maior sabedoria do mundo. Ela disse para mim isso. Ela disse que esperar é a maior sabedoria do mundo. Não sei de quem ela ouviu, mas eu acreditei, tomei posse daquela palavra. Esperar. Esperar é uma necessidade. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Os que esperam no Senhor é que sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperar. Mas nunca deixe que aconteça o seguinte com você. Nunca permita que o tempo de espera se torne um tempo de desespero. E nunca deixe que o tempo de espera se transforme numa razão para você desistir. Elias poderia dizer, olha, já orei 5 vezes, 5, já orei 5 vezes e nada. Eu vou embora. Eu vou voltar para a caverna. Eu vou voltar para minha caverna. Vou ficar lá enfurnado na caverna. Não. Ele orou 5 vezes. Não houve resposta? 6 vezes. 7 vezes. E se Deus não respondesse na 7ª, ele teria orado a 8ª, a 9ª, a 10ª. Porque é assim que nós devemos fazer. Orar até que Deus nos responda. Orar até que os céus se abram. Orar até que Deus faça aquilo pelo que temos orado. Nunca permita que o tempo de espera se transforme em um tempo de desistência na sua vida. A igreja de pé em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, que você possa sair daqui hoje à noite, dizendo, Deus, eu quero ser igual a Elias, eu não vou deixar que o tempo de espera seja para mim um tempo de desistência. Não é porque aparentemente a resposta demora que eu vou parar de orar. Não é porque aparentemente o que eu estou colocando diante de Deus não tem saída, até agora não surgiu uma saída, até agora não apareceu uma resposta, não é por isso que eu vou parar. É o contrário. Até que os céus se abram, nós devemos orar. Feche seus olhos, Pai.